Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, livro do Platão. Meu nome é Jussara Gontov e convido vocês a ouvirem e a lerem pelo menos 10, 15 minutos por dia e fazermos uma reflexão sobre a nossa vida a partir desses grandes ensinamentos que temos aqui de mestres como Platão. Eu parei no momento em que Sócrates está conversando com Fedro, fazendo um discurso e falando justamente qual é a diferença entre um bom discurso, um diálogo e palavras soltas ao vento. Uma coisa que eu quero comentar aqui com vocês, que estão lendo comigo, que é interessante cada vez, por exemplo, se vocês têm o livro ou se vocês ouvem algumas citações aqui, tudo não é possível comentar, né? Então vale a pena, por exemplo, em alguns comentários vocês entrarem na internet e pesquisarem por que será que quando Platão coloca Sócrates falando sobre a oratória e aí cita pessoas como Licurgo, Solon, Dário, porque ele está citando. Então você entra lá e você vai olhar, por exemplo, olha, uma dessas pessoas aqui era considerado um dos 7 sábios da Grécia. O que ele falava, né? Porque aí a gente vai entendendo mais profundamente o que ele quer dizer com cada coisa, né? Se ele está citando que existem discursos que as pessoas fazem para se assemelhar aos deuses, isso muitas vezes pode ser pelo ego, pela oratória vazia, por exemplo, ou pode ser de fato pela sabedoria de pessoas que buscam o caráter da honestidade e não os prazeres do corpo, como ele diz na sequência aqui nessa conversa com o Fedro. E aí a gente vai dialogando entre nós, eu, vocês e nós com o Platão, com o Sócrates, entendendo um pouco mais, se questionando por que ele cita essa fonte e não outras. E aí com isso nós vamos também conduzindo a nossa razão, sendo nós os cocheiros da nossa própria vida, para colocar as nossas ideias mais no prumo e não nos deixarmos simplesmente nos encantarmos com o canto das cigarras, que é perigoso, como o próprio discurso aqui está nos dizendo. A gente pode se encantar com o livro, falar, uau, que lindo esse livro, como ouvir as cigarras, e esquece de buscar esse caminho através de nós mesmos com maior profundidade. A ideia não é ficar só admirando o livro e o texto, mas justamente fortalecer a nossa mente para esse caminho, para que a gente possa realmente procurar por nós mesmos. Dito isso, vamos continuar mais um pouco do livro. Eu parei quando ele falava justamente sobre as cigarras e ele dizia assim, no final: porém, se virem que estamos a conversar e que não nos deixamos encantar pelo seu canto de sereias, talvez acabem por nos admirar e oferecer-nos de boa mente a graça que receberam como um favor divino, a fim de oferecê-los aos homens. Continuando então, Fedro: mas que favor divino é esse? Diz-me, pois confesso que jamais ouvi falar de tal coisa. Sócrates: na verdade, não fica bem ignorar tal coisas a um homem tão dado às musas. Na verdade, não fica bem ignorar tais coisas a um homem tão dado às musas, mas ouve a lenda. Outrora, as cigarras eram homens que viveram antes do nascimento das musas. Quando estas vieram ao mundo e trouxeram a revelação do canto, alguns homens desse tempo deixaram-se sugestionar de tal maneira por esse canto que, assim embevecidos, se esqueciam de comer e de beber, tendo morrido sem darem por isso. E é justamente desses homens que provém a espécie das cigarras, que recebeu das musas o privilégio de, uma vez surgida, não ter qualquer necessidade de se alimentar, podendo por isso, com o estômago vazio e o papo seco,
cantar sempre, desde que nasce até a morte, até ao momento de voltar para junto das musas e dar conta dos homens que aqui na terra rendem culto às musas. Assim, a Terpsicore, que é a musa da dança, dizem o nome dos que a honram participando dos coros de dança, desse modo os tornando mais estimados por ela. A Érato, que é a musa da poesia lírica, dizem o nome dos que compõem poesias de amor e assim procedem em relação às outras musas, de acordo com a característica peculiar de cada uma delas. A mais velha de todas, Calíope, que é a música da poesia épica, né? Essas são notas de rodapé que eu estou explicando para vocês quem é quem, né? Calíope, musa da poesia épica, bem como a sua companheira mais nova, Urânia, que é a musa da matemática e da astronomia. As cigarras revelam o nome dos homens que se dedicam à filosofia e compõem a música por elas preferida, pois entre todas as musas, tendo o céu como objetivo primeiro e os problemas de ordem divina e humana, são elas que se fazem ouvir nos mais ternos cantos. Por isso temos 1000 motivos para conversarmos e para não nos deixarmos invadir pela modorra à hora do meio-dia. Fedro, sendo assim, conversemos. Vamos entrar então agora numa nova parte cujo título se chama Diálogo sobre a Retórica. Sócrates. Procuremos nesse caso refletir sobre o assunto que há momentos estávamos a examinar, isto é, o de saber o que seja escrever e recitar bem um discurso ou o que seja escrevê-lo e recitá-lo mal. Fedro, isso mesmo. Sócrates, pois bem, não te parece que se torna necessário que o orador se encontre bem instruído e informado acerca do tema sobre o que vai discorrer? Fedro, a esse respeito, presta atenção ao que ouvi dizer. Ouvi dizer que para quem deseja tornar-se um orador consumado, não se torna necessário um conhecimento perfeito do que é realmente justo, mas sim do que parece justo aos olhos da maioria, que é quem decide em última instância. Eu vou dar uma pausa, vou explicar isso aqui para que cada um que esteja lendo, explicar não, né? Comentar. E se você tiver algum comentário, manda para mim também, para que a gente preste bem atenção, para quem estiver lendo isso, que preste atenção ao que está sendo dito, porque isso que o Fedro acaba de dizer é o equívoco dos equívocos e é o que se faz hoje o tempo todo como uma forma de manipulação das pessoas. O que ele acaba de dizer? Que o que é realmente bom de ser dito pelo orador, olha o que ele está defendendo, é o que parece justo à maioria. Ou seja, eu vou fazer um discurso aqui, é o que ele está defendendo, o Fedro. Eu sei o que é o correto, eu sei o que é justo, mas eu sei, por exemplo, que a grande maioria que vai me ouvir não pensa desta forma. Então, como eu quero a aprovação da maioria, quero sair bem na fita, no filme, eu não vou dizer aquilo que é o justo e o correto, mas eu vou dizer aquilo que eu sei com que a maioria vai aceitar. E com isso, né, estamos aqui numa descrição clara do trabalho, por exemplo, que os sofistas faziam no momento em que eles queriam simplesmente ensinar o outro a vencer dentro de um debate. Então, se eu estou falando a verdade e o outro não, mas o outro não está falando a verdade porque ele percebe que a grande maioria pensa como eu que não falo a verdade, eu vou ganhar o discurso, né? Por isso que Sócrates, inclusive, né, na Apologia de Sócrates, um livro que eu já li, que está também nesse canal do YouTube, ele fala a verdade no momento em que ele está se defendendo perante um júri. Ele sabe que aquele júri está comprometido,
que não aceita aquilo que ele pensa, né, nesse caminho de busca de verdade, mas ele não muda a sua oratória. Porque se ele quisesse convencer ao júri com a habilidade de Sócrates, ele o teria feito. Mas como ele ouviu, inclusive, aquela voz interior que fala com ele, o daimon, ele não é capaz de mentir para, por exemplo, salvar a própria vida, pois é mais importante agir de acordo com a justiça, com a verdade, do que simplesmente se transformar num orador que consegue convencer o público a fazer aquilo que ele quer. Dito isso, eu vou ler de novo essa passagem, vou parar por aqui e continuo amanhã, se Deus quiser. Fedro, a esse respeito, presta atenção ao que ouvi dizer. Ouvi dizer que para quem deseja tornar-se um orador consumado, não se torna necessário um conhecimento perfeito do que é realmente justo, mas sim do que parece justo aos olhos da maioria, que é quem decide em última instância. Tampouco precisa de saber realmente o que é bom ou belo, bastando-lhe saber o que parece sê-lo, pois a persuasão se consegue não com a verdade, mas com o que aparenta ser verdade. Sócrates responde: eis uma opinião difícil de rejeitar, impossível mesmo de rejeitar, Fedro, quando tal opinião é a das pessoas importantes, mas a nós compete analisar o seu significado, e muito particularmente o que acabas de dizer-me merece toda a atenção. Fedro, perfeitamente. Sócrates, vejamos então como examinar esse tema. Deixamos então isso para amanhã. Até amanhã, gente, se Deus quiser. Bye, bye.